Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso encontro, à nossa aula, né, da disciplina de controle de estoques, hoje falando sobre curva ou classificação ABC, tá? Algumas pessoas chamam de curva, algumas pessoas chamam de classificação, mas a ideia central é a mesma, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela para a gente iniciar aí esse tema de extrema importância para a área da logística. A partir de agora, se alguém quiser alguma dúvida, algum ponto, abre aí, por favor, o microfone, né? Eu estou com a segunda tela aqui aberta para visualizar o chat, mas nem todas as vezes eu vou conseguir ver realmente o que vocês estão falando. Pode ser que eu passe alguma mensagem aqui que eu não tenha percebido. Então, vamos lá, vamos falar sobre curva, né? Tanto que está aqui, ó, curva ou classificação ABC, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas do que se trata isso, né? O que é curva ou classificação ABC? Imaginem, a gente fala muito, né, a gente já falou aqui de previsão de demanda, da questão de choque máximo, choque mínimo, choque de segurança, e aí imagine agora que você feito todo aquele controle, né, feito todos aqueles cálculos, todo aquele entendimento, lembrando que todos aqueles cálculos, eles precisam ser feitos para todos os itens do estoque, você precisa de uma outra visão com relação ao seu estoque, que é o seguinte: nem todos os produtos do meu estoque, né, eles têm a mesma importância. Eles têm, digamos assim, quando eu falo importância, eles até têm importância, mas nem todos eles vão gerar, digamos assim, o mesmo valor para mim, o mesmo lucro para mim. Né? E observe, eu não estou falando de produto caro ou produto barato, certo? Eu estou falando de produtos que geram retorno mesmo para mim. Porque eu posso vender, por exemplo, eu posso vender uma televisão de 6 mil, sei lá, mas o lucro ser muito baixo em cima daquilo e eu vender muito pouco. E eu posso vender um produto, sei lá, de R$200, que eu tenho um lucro maior naquele produto e que ele sai muito, vendo muito durante o dia, durante o mês. Então, observe que não é simplesmente o critério, tipo assim, é o produto mais caro, é o produto mais barato, o produto mais caro é mais importante, o produto mais barato é menos importante. Não é isso, tá? Existe uma relação aí que a gente vai apresentar, que a gente vai trabalhar muito com relação de preço, sim, mas preço e consumo. Então, tem que analisar o valor, né, teoricamente, que você daquele produto, mas tem que analisar também a rotatividade, digamos assim, o consumo daquele produto, a demanda que existe com relação àquele produto, certo? Então, a classificação ABC nada mais é do que isso, você meio que dividir, estratificar, né, subdividir o seu estoque em 3 grupos, que é o grupo A, que seriam os produtos mais importantes, a gente vai entender o que significa esse importante, né? O produto B, que seriam os produtos intermediários, e o produto C, que seriam os produtos, digamos assim, menos importantes no nosso estoque. Existem algumas empresas que trabalham até com D, mas o normal é ABC, certo? E com base nesse conhecimento, né, dessa nova ferramenta, a gente pode estabelecer, inclusive, políticas diferentes para o nosso controle de estoque. Por quê? Porque, geralmente, questões como posicionamento de produtos A dentro do meu armazém. Geralmente, produtos A, eles rodam muito, né? Eles saem muito, eles vendem muito. Então, geralmente, eles ficam mais próximos, por exemplo, da saída, das docas, né? Do momento de saída e chegada. Por quê? Porque se é um produto que vai rodar muito, é mais interessante que esteja mais próximo para você, operador, andar menos. Então, observe que é importante esse tipo de conhecimento para políticas, inclusive, de armazenagem e controle de estoques. Certo? De onde é que vem essa ideia da curva ABC? Então, tudo parte muito da questão da percepção daquele seu produto, né? Da análise realmente daquele produto. E observou-se com o tempo que muitas vezes a renda, né, a rentabilidade, o percentual de lucro, digamos assim, da maioria dos estabelecimentos, digamos, das empresas, elas vêm de uma fração muito pequena de produtos, né? Então, acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, da questão da regra ou princípio de Pareto, né? Acho que deve ter visto isso em qualidade. Qual é a base lá do princípio de Pareto? Né? Que 80% das vendas provém de 25% dos itens da linha de produção, que é a regra do 80-20, né? Então, assim, não precisa, lógico que quando a gente fala de regra de 80-20, ela não precisa ser fechadinha, né? 80-20, a gente vai até ver isso. Mas a ideia é essa, é que uma fração menor de produtos, de quantidade de produtos, ela gera muitas vezes 80% ali, ou muito próximo de 80% do valor da sua rentabilidade, do seu retorno, do seu lucro, do valor que entra na sua empresa. Então, com base nisso, foi que se fundamentou e se criou aí essa ferramenta, aí, essa estratégia de
estratificar, digamos assim, o nosso estoque nesses 3 níveis, certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui um gráfico, né, para vocês, não sei se vocês gostam de gráfico ou não, mas vamos ver se vocês conseguem visualizar com o gráfico ou com a explicação. Então, o que seria regra geral, digamos assim, de produtos considerados A? Produtos considerados A, eles normalmente, eles não são produtos que têm grande quantidade no nosso estoque, a gente tem uma quantidade, eles representam ali 20% do nosso estoque, e aí, assim, não é que eu não tenha muitos itens desse item, tá? Significa que se na minha loja, no meu, sei lá, supermercado, eu vendo 100 tipos diferentes de produtos, os produtos considerados A, eles vão representar 20 desses 100, tá? Então, se eu vendo 100 produtos diferentes, eu estou falando uma regra geral, né? Se eu vendo 100 produtos diferentes, desses 100, 20 seriam os produtos A. Então, os produtos A, eles correspondem a 20% da quantidade total, né, que eu tenho lá dos meus itens, mas eles chegam em relação a valor e rentabilidade a 80% daquilo que eu recebo, faturo, né, que eu tenho de valor em relação ao meu retorno, digamos assim, dos produtos. Então, observe que o produto A, ele tem 20 em termos de quantidade em relação aos itens geral e 80% do valor. Os itens B, eles representam 30%, né, da minha quantidade. Então, se fossem 100, lembrando lá, se fossem 100, se eu vendo 100 produtos diferentes, 20 são A, 30 são B, e eles trazem ali uma rentabilidade mais ou menos de 15%, né? E os itens C, 50%, ou seja, o restante, né? Tudo isso aqui tem que dar 100%, ó, observe. 20, 30, 50 dá 100, 80, 15, 5 dá 100. Então, os outros 50% de quantidade de produtos que eu tenho lá, eles me trazem ali um retorno, um valor de 5%. Então, eu botei aqui no gráfico, aqui, essa linha aqui é a linha de quantidade, e essa linha aqui é a linha de valor. No que se refere à quantidade, né? 20%, está aqui, ó, 20. 20%, que é o que está em branco, é A. Esses outros 30% é o B, e os outros 50% C. Em relação ao valor, né, a rentabilidade é 80%, que é o que está aqui em branco, é A. Os outros aqui, 15% B e 5% C. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos qual é a lógica do que seria essa divisão, do que seria essa classificação? Beleza. Então, vamos lá. Só para ficar mais claro, né? Então, o produto A são aqueles itens mais importantes que nós temos ali no nosso estoque, né? Produtos considerados A, por exemplo, a gente não pode, em hipótese alguma, permitir ruptura de estoque, ou seja, a gente não pode permitir que esse produto falte, né? Porque se é um produto que está atrelado ali, que é um produto que nós temos mais retorno, a gente não pode ter, a gente precisa de um controle acima do normal, digamos assim, com relação a esses produtos, né? Então, são os produtos que trazem mais retorno. Produtos B são os intermediários, e os produtos C são os produtos, entre aspas, menos importantes. Mas, assim, aí você pode pensar, né? Mas por que ter produto C, né? O produto C, pessoal, é muito importante que você tenha, muitas vezes, porque eles são produtos complementares, né? Acho que eu já citei alguns exemplos aqui para vocês, mas imaginem que, vamos pensar numa rede de supermercados, tá? Para ficar mais claro, porque eu acho que todo mundo visita, né? Ou já visitou um supermercado na vida. Alguns supermercados, por exemplo, vocês podem, eu não sei exatamente qual é a taxa de retorno sobre cada produto, tá? Mas imaginemos que eles vendem alguns itens lá no supermercado que ele não tem retorno praticamente nenhum, sei lá, coentro, alface, que é baratinho. Nem sei se lembra, né? Não o fato de ser barato que significa que ele é safe, mas enfim. Vamos dar o exemplo do alface, um alface lá, ou seja, uma bolacha lá qualquer. Muitas vezes eles vendem aquele produto, por quê? Porque é um produto essencial, digamos assim, para as pessoas, né? Todo mundo precisa daquele produto. E se o supermercado não vender, as pessoas vão ter que procurar em um outro lugar. E nesse procurar em outro lugar, pode ser que ela não volte no supermercado, porque nesse outro lugar pode ser que venda as coisas do supermercado e aquele item lá que você não tem muito lucro, né? Por isso que alguns segmentos, muitas vezes, tentam aumentar o número de produtos que eles fornecem, né? A gente vê muito isso em padaria, que tenta dar uma esticada na quantidade de itens, ou ao contrário, né? Supermercado que bota padaria. Enfim, é justamente por isso, para tentar fornecer ao cliente produtos que muitas vezes eles não têm retorno, muito retorno, né? Você não vai ter muita rentabilidade nisso, mas faz com que o seu cliente não vá para outro lugar, né, para comprar aquilo ali.
certo? Então, são itens necessários nesse sentido aí. Então, não dá para desprezar, simplesmente desprezar os itens classificados como C, beleza? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, é um exemplo de números, assim, aleatórios, tá? Não atentem muito para os números, mas é só para vocês entenderem como é importante essa questão de entendimento do que é A, do que é B, do que é C. Então, vamos lá. O departamento de produção determina de uma empresa apresenta um consumo anual de 9 mil itens diferentes. Quer dizer que o estudo quer-se fazer um estudo para redefinir seu produto de estoque devido ao elevado investimento de estoque. Convém identificar os grupos materiais que deverão ter controles mais rígidos, A, intermediários, B e C, os mais simples. A curva BC forma a orientação dos materiais nos valores de consumo anual. Pela prática, verifica-se que o A são os mais importantes, né? O C, uma porcentagem, poderá ter uma grande porcentagem de itens responsáveis, mas com uma pequena porcentagem de valor global e B intermediário. E aí foi feito os cálculos, né? Não coloquei aqui o cálculo porque a gente ainda não fez, mas quando foi feito o cálculo, observou que os produtos A, eles correspondem a 8%, e olha, né? Por isso que eu disse para vocês, ó, não é a regra do 80-20 lá. Não são números tão fechadinhos, tá? Então, observe aqui, ó, a gente falou que era 20, 80, né? Aqui, ó, deu 8% dos itens e 70% do valor, tá? Então, observe que a gente vai fazer essa conta justamente para encontrar essas porcentagens. Que o B corresponde a 20% dos itens e 20% do valor. E aí, qual é a moral aqui da história que eu estou querendo mostrar? Que de tudo que você vende, né, de tudo que você tem ali no seu estoque, para você controlar 90% do consumo, do valor do consumo, né, basta que você tenha um controle mais rígido, eu acho que você vai controlar tudo. Sobre 28% dos itens. Os outros 72% são produtos considerados C. Então, observe aí como é importante você ter conhecimento desses produtos que são considerados essenciais aí para a sua empresa, beleza? Então, eu coloquei aqui qual seria o passo a passo, digamos assim, para você pensar em implantar um modelo, uma curva ABC, né? Primeira coisa, identificar se existe ou não, percebe-se ali a questão da necessidade, discute, né, definição dos objetivos. O segundo ponto é verificar as técnicas. Nós vamos aprender duas formas, né, de analisar a curva ABC, que a gente chama de pelo método do valor e pelo método da quantidade. Faz o tratamento, que são os cálculos, né? Pode ser mecanizado, pode ser na mão, pode ser no Excel. Vou disponibilizar até um vídeo para vocês explicando como é que pode ser feito no Excel. Normalmente a gente até faz lá no laboratório, mas não tem como, né? A gente está remoto. Mas eu vou colocar como material complementar dessa unidade. Depois a gente faz a classificação, né? Os gráficos, analisa, né? Que se a função principal de vocês é, inclusive, tendo conhecimento dos dados, saber o que fazer com aquilo e toma as decisões, né? Muito importante aí nessa fase de análise, né? Treinar o pessoal, ter um pessoal bem treinado para executar isso, ou seja, vocês estão estudando para isso, né? Formulário de coleta de dados, norma de rotina de levantamento. Uma coisa importante é que os dados eles sejam coletados de forma uniforme, né? Isso é muito complicado às vezes em pesquisa. A gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. E aí é feita a classificação, né? Como a gente já disse, no geral, na regra geral, né? 20% dos itens são considerados A, 30, B, 50, C. Isso para a questão de quantidade de itens, tá? E a questão da aplicação e da montagem, né? A gente vai fazer isso geralmente no formato de um gráfico. A gente faz isso através de uma tabela e com base na tabela a gente pode montar o nosso gráfico, né? Como eu disse, pode ser feito na mão, pode ser feito também no computador, pode gerar algum sistema. E a gente geralmente utiliza ali como um critério digamos assim, de considerar o que é A para os cálculos, a questão do preço e do consumo. Lembra que eu disse, ó, não é simplesmente olhar o que é caro, o que é barato. A gente precisa levar em consideração o preço e o consumo. Ok, alguma dúvida? Até aqui para a gente começar. Tranquilo, né? Mais tranquilo que isso, impossível, não? Muito bem. Todo mundo
Então, ó, eu queria que vocês gravassem uma coisa só, antes de a gente começar. Como eu disse, a gente vai utilizar dois métodos. Da quantidade, não vou escrever nessas escritas aqui meio estranhas, né? E o método do valor. Anote isso aí que não tem, tá? Pelo método da quantidade, os produtos considerados A, eles representam 20%, os B, 30%. Ops, é, é, aí fecha. Tá aí. E os produtos, cadê? Deixa eu voltar. Produtos B, 30%. E os produtos C, eles representam 50%. Lembrando que isso tudo aqui tem que dar 100, tá? Então, eu tenho aqui, em relação à quantidade, quando eu falo assim, quantidade de quê? Quantidade de itens diferentes que eu vendo, né? Eu vendo arroz, feijão, batata, macarrão, cenoura. Eu vendo 100 itens diferentes desses 100. A regra geral é que 20% vai ser A, 30% B, 50% C. Beleza? Pela regra do valor, nada mais é do que o outro pedaço lá do Pareto, né? Não é a regra do 80-20. Aqui, se aqui foi o 20, o outro lado é 80. Então, os produtos A, eles têm ali um retorno de 80% de tudo que eu vou receber, faturar. Os B, 15, né? Ou seja, aqui, nós só no A nós temos 80, né? Então, lembrando, tem que estar 100. Então, 80% de tudo que eu tiver é A. Os próximos 15, ou seja, o que tiver entre 80% e 95% é B. E os últimos 5% C. Beleza? Anotaram isso aí? Anotem isso aí, para a gente seguir. Então, são dois critérios, quantidade, valor. Quantidade, o A é 20, B é 30, C 50 no valor. O A 80, B 15, C 5. Isso aqui funciona para a gente, pessoal, como eu falei, né, como regra geral. E a gente vai ver que funciona meio que como pontos de corte, né? Vocês vão entender quando a gente chegar lá, mas é muito importante que vocês tenham isso aqui em mente, certo? É só vocês lembrarem da regra do 80-20, né? Que é exatamente isso aqui, ó. 80-20. Aí depois vem 30-15 e 50-5. Beleza? Posso seguir? Tá, vamos lá. Então, a gente falou que a gente vai seguir, né, a nossa análise com base no, a gente falou aqui, ó, com base no preço e no consumo. Então, imaginemos que a gente vai seguir também uma média aqui de 10 itens para começar. Imaginemos aqui que nós temos 10 itens, aqui, tá, não é produto, não é classificação ABC, é só como se fosse o código do produto. Então, podia ser, em vez de um A, podia ser arroz, batata, cenoura, como eu coloquei em outros slides aí, arroz, batata, cenoura, detergente, escova, faca, gelatina, enfim, qualquer outra coisa aqui. Aqui não é classificação, aqui é o código do produto ou o nome do produto. Aqui eu tenho o preço unitário desse produto, né, que aqui não está especificado se é unidade, se é caixas, mas enfim, é o preço, é da forma que você vende esse produto. Unitário e o consumo anual desses produtos, tá? Então, aqui é o nome ou o código do produto, o preço unitário do produto e o consumo do produto. Então, esse aqui é o ponto de partida para a gente fazer a nossa classificação e o cálculo da classificação ABC. Qual o primeiro passo? Né? Qual o primeiro passo para realizar isso aqui? O primeiro passo é pegar o preço unitário e multiplicar pelo respectivo valor de consumo. Né? Esse cálculo é um cálculo que vocês estão fazendo ou fizeram em estatística, inclusive, na parte de distribuição. É a mesma coisa. Vocês vão ver que é a aplicação daquilo que vocês viram, ou estão vendo, ou vão ver em estatística, aqui na parte de controle de estoques. Então, vocês vão pegar o preço unitário do item arroz e multiplicar pelo consumo dele, o preço unitário do segundo multiplicar pelo consumo do segundo, o unitário do terceiro, e assim sucessivamente, certo?
Então, fazendo isso, multiplicando, né, este item por este item, eu vou chegar numa outra coluna, que é essa coluna aqui que eu estou chamando de valor de consumo. Né? A gente tem o consumo anual, eu estou chamando essa de valor de consumo, certo? Esses valores aqui, né, como é que eu achei ele? Eu simplesmente multipliquei este por este, esse por esse por esse por esse por esse, e aí eu fui achando esses novos valores aqui. Tranquilo até aqui? Misericórdia. Que foi? A Raíssa caiu quando voltou, chegou gritando misericórdia. Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Multipliquei o preço pelo seu respectivo consumo. Achei os novos valores aqui, que eu estou chamando de valor de consumo. Beleza? Tá. Qual o próximo passo, né? Qual o próximo passo para a questão da classificação? Lembra que eu falei, né, que a classificação nada mais é do que a gente definir, digamos assim, o que é mais importante e o que é menos importante. Aqui, ó, até esse momento, até este momento aqui, que eu só tenho, por exemplo, o preço e o consumo, está tudo misturado, né, para mim. Tem produtos até muito caros aqui, ó, produtos caros, mas que vendem pouco, produtos baratos, que vendem muito, né? Então está tudo misturado. Eu não sei ainda aqui quem é mais importante e quem não é importante. Quando eu faço essa multiplicação, já começa a aparecer de forma mais clara para mim os produtos que trazem maior retorno ali, maior rendimento. Por exemplo, qual é o produto que me trouxe maior retorno, assim, que eu consegui o maior valor em relação a ele? Foi esse produto aqui, né? O C, que pode ser, sei lá, cenoura, que é um produto ó, que custa R$3, lembra daquela questão do preço? Mas que eu vendo 90 mil itens desse produto. Então, só desse produto, ó, eu consigo tirar aqui 270 mil. Então, ele foi o meu item, digamos assim, de maior valor ali, né, de valor de consumo. Então, para que eu tenha um entendimento melhor com relação a esses valores aqui, o que, é que eu vou fazer? Eu crio uma coluna que eu chamo aqui de grau. Nada mais é do que você identificar quais foram os maiores valores de consumo com relação a essas multiplicações. Então, como eu fiz agora, né? Qual foi o maior valor que eu tive aqui? Foi esse, 270. Então, eu coloco aqui 1. Qual o segundo maior valor? Este, né? 2. Qual foi o terceiro? Este, 3. E assim sucessivamente. Como eu estou aqui com 10 itens, eu vou ter até o 10º grau, né? Mas nada mais é do que identificar quais são os maiores valores. Beleza? Então, primeiro eu multipliquei e depois eu fui identificar aqui quais são os maiores valores, né? Quais são os mais importantes aqui inicialmente. Beleza até aqui? Tá. No próximo slide, a gente não vai ter mais estas duas colunas aqui, tá? Essa e esta. Eu já vou tirar, porque a gente vai começar a continuar o cálculo a partir dessa coluna. Então, essas duas aqui vão sumir, porque a partir de agora o que nos interessa é isto aqui. Isto aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Eu tinha esse valor de consumo, coloquei o grau. O próximo passo, pessoal, é ordenar. Certo? Eu não coloquei lá o grau, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu agora peguei aquilo que era o grau, que estava tudo misturado, estava 8, 2, 1, 4, 3, estou falando aqui, falando aqui dessa coluna aqui, ó. Tudo misturado aqui, ó, 8, 2, 1, 4, 3, 6, 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou ordenar. Logicamente, né, que quando eu ordeno isso, com o respectivo valor associado a ela, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei agora, eu coloquei em ordem, coloquei até o nome do produto, né, o código do produto, às vezes não é necessário, mas eu coloquei aqui, e coloquei em ordem também os valores que a gente tinha achado lá, que são os valores de consumo. Beleza até aqui? Tá todo mundo olhando já para o final, né, mas eu tô até aqui, viu? Aqui, olha para aqui, até aqui. Pronto. Qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo aqui? É a gente fazer o consumo acumulado. Se isso aqui era o valor de consumo, a gente vai agora achar o valor de consumo acumulado. Já identificaram lá isso aí da estatística? Ou ainda não viram esse tópico? Vocês vão ver.
Se não viu, vai ver. Sim, né? Então tá todo mundo tranquilo. Já estamos, ó. Vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá vendo como foi bom aí? Então, o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês vão fazer aqui, né? Vocês vão fazer, basicamente, o consumo acumulado. Como é que a gente faz consumo acumulado, né? Eu sei que o Wellington faz um negocinho de escorrega e puxa, puxa e escorrega. Não sei exatamente como é o termo que ele usa lá, não, mas eu diria que, para que façamos aí o consumo acumulado, eu vou pegar o primeiro valor e vou repetir, né? Observe que o primeiro valor aqui é igual, se aqui é 270, aqui é também 270. Por quê? Porque o consumo acumulado de uma coisa que não tinha nada antes vai ser ele mesmo. A partir do segundo valor, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o item que eu tenho em cima com o valor que eu tenho do lado. Então, é sempre isso. Para achar este item, eu somo quem está em cima com quem está do lado. Eu acho esse. Para achar o de baixo, eu somo o que está em cima com o que está do lado. Para achar o próximo, eu somo o que está em cima com o que está do lado. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo até aqui? A partir daqui, pessoal, a partir dessa coluna, eu sempre tenho como conferir se o que eu fiz está certo. Calma aí. Ops, fala aí, diga aí. A Graziele pediu para tu fazer de novo. Tá, deixa eu botar aqui no outro bichinho para ficar mais fácil. Ó, eu estou aqui, né? Cheguei nessas colunas, quero fazer agora do consumo acumulado. A do consumo acumulado, o que é que eu faço? O primeiro item eu só repito, né? Se eu tinha aqui, ó, 270, eu coloco aqui 270, porque eu não tinha nada antes. Para achar este valor aqui, ó, imaginemos que aqui não tem nada, certo? Nesse segundo item. Então, como é que eu faço para achar esse valor? Eu vou somar o número que tem em cima, o valor que eu tenho em cima desse espaço, com o valor que eu tenho do lado desse espaço. Então, 270 mais os 122.400 vai me dar 392. Teoricamente, eu não teria nada aqui embaixo. Então, como é que eu faço para achar esse daqui de baixo? Eu vou somar o que eu tenho em cima, que eu já achei, com o que eu tenho aqui do lado. E aí vai chegar 392.400 mais 70 vai dar 462.400. Para achar o próximo, eu somo o que tem em cima com o que tem do lado. Para achar o próximo, soma o que está em cima com quem está do lado. E assim vou fazendo até o final. Entendeu agora? Pronto. O que é que eu ia falar? Quando, a partir dessa coluna aqui, ó, que a gente está fazendo agora, a partir desta coluna, você sempre vai ter como conferir se está certo ou errado, né? O ruim, muitas vezes, de questões de cálculos ou análises como essa, que a gente não tem como saber, né? Você faz um negócio gigantesco, e quando chega lá no final, você diz, tá errado. Aí eu errei o quê? Errou na primeira conta. E acabou errando. E aí virou um efeito de cadeia que foi errando, foi tudo. Nesse caso aqui, ó, a partir de agora, a gente consegue ver se a gente está fazendo certo ou errado. Por quê? O último valor de consumo acumulado foi quanto? 586 mil. Como é que eu faço para saber se este valor aqui, né, e consequentemente toda a minha coluna está certa? Eu somo a minha coluna anterior. Se eu somar tudo isso aqui, obrigatoriamente tem que dar 586, ó, 86 mil, que é exatamente o valor que eu tenho aqui. Porque se isso daqui é o acumulado disso, automaticamente, quando eu somar tudo isso, tem que dar o mesmo valor do meu acumulado, da minha última linha de acumulado. Certo? Então, se você fez essa parte aqui de consumo acumulado, chegou lá no último valor, quer conferir se está ok, soma a sua coluna anterior e tem que dar o mesmo valor. Se não der, está errado. Já errou alguma coisa aí no meio do caminho, alguma soma, alguma multiplicação, você deve ter se confundido. Tranquilo até aí? Sim? Não? Talvez? Sim? Ok. Próximo passo, porcentagens individuais, né? Nós vamos agora calcular, feito o valor de acumulado, nós vamos calcular aqui a nossa porcentagem individual, que é esta coluna aqui. Ó, primeira observação, tá? A gente está tratando de porcentagem individual. Essa coluna que vem antes aqui está tratando de valores
acumulados. Então, a gente não calcula porcentagem individual analisando uma coluna de acumulado. Eu tenho que analisar a minha coluna anterior, certo? Então, eu vou calcular a minha porcentagem individual em cima dos valores que seriam os valores individuais, né? Que é o valor inicial que eu tinha de consumo, certo? Cuidado para não confundir e pegar trabalhar em cima desse valor aqui do acumulado. Tranquilo? Preste atenção nisso aí. Deixa eu apagar até esse monte de coisa aqui. Eu vou deixar só o que realmente é. Né? Então, eu tenho que calcular os individuais em relação à minha coluna, que seria a coluna também de consumo individual, digamos assim. Beleza? Coisa que só nada, nem começou, está na metade da conta ainda. Como é que eu vou fazer a minha porcentagem individual, tá? Para a porcentagem individual, como é que a gente calcula uma porcentagem individual, certo? Nada mais é do que você calcular o valor individual deste item em relação ao valor total daquela coluna. Então, por isso também é importante que vocês façam aqui essa soma, ó, dessa coluna toda, porque vocês vão utilizar ela, né, para a questão da porcentagem individual. Então, como é que eu acho este item? Nada mais é do que pegar o valor individual do item, ou seja, o valor que está na mesma linha, e eu vou dividir pelo valor total da coluna. A soma desse valor total aqui da coluna, né? Então, para achar e multiplicar por 100. Então, para achar essa primeira porcentagem individual, eu pego 270 mil, divido por 586 mil, e depois multiplico por 100, aí eu vou achar os 46. Para achar o segundo valor, eu vou pegar o segundo valor, o segundo item da coluna dos individuais, vou dividir mais uma vez pelo total, multiplicar por 100. Terceiro item, pega o terceiro valor individual, divido pelo total, multiplica por 100. Para achar esse, pega o próximo, divide pelo total, multiplica por 100. E assim sucessivamente. Tranquilo até aí? Quero saber se está certo. Eu disse que a partir de agora, todas as colunas eu tinha como saber se estava indo certo. Se eu quiser saber como está certo, soma tudo isso e tem que dar 100%. Pode ser que dê 99,99, né? Porque às vezes quando a gente está arredondando, você está arredondando aqui, né? Você está, dependendo da quantidade de casas decimais que você está trabalhando, né? Não vai ficar 100% exato, né? Mas se ficar tipo 99,98,99, tá ok, né? Mas se você somar tudo isso aqui, tem que dar 100. Se der 95, se der 94, alguma coisa assim, tá errado. Beleza? Você fez alguma divisão aí, alguma coisa errada. Alguma dúvida até aqui? Vamos por partes, né? Já que é muita coisa, vamos por partes. E aí, alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo conseguindo entender, acompanhar bem? Tranquilo? Sim? Super de boa, ó, pronto, ótimo. Então, temos aí uma representante que está super de boa. Então, vamos seguir, né? Então, vamos lá. Próxima coluna. Ó, como eu disse, né, a parte boa é que vocês já estão vendo em estatística. Não sei se vocês já começaram a ver, ou sei lá. Mas se está vendo aqui e lá, é uma coisa boa. Vai treinar nas duas disciplinas. A mesma coisa. Se errar em uma, erra na outra. Mas espero que acerte em uma e acerte na outra, né? O ideal é isso. Mas vamos lá. Próxima coluna, coluna da porcentagem acumulada, né? Existem duas formas de eu fazer a minha porcentagem acumulada. A primeira é fazer exatamente como a gente fez aqui, ó, para achar o valor de consumo acumulado, certo? Eu posso fazer exatamente como eu fiz aqui, então pego, repete a primeira. Ou, se você quiser, você pode fazer exatamente como a gente fez para calcular essa, só que em função deste aqui. Eu, particularmente, prefiro fazer exatamente como a gente fez na outra, certo? Então, como o primeiro valor eu simplesmente repito,
né? Então, ó, aqui é 46, o primeiro item é 46. A partir do segundo, eu vou somar quem está em cima com quem está do lado. Então, é 46 mais 21, vai dar 67. Este daqui, eu vou, para achar esse, eu somo quem está em cima, 67, mais 12, vai dar 79. E assim eu vou fazendo. Para achar esse, somo 79 com 5, dá 83. Para o próximo, 83 mais 4. Né? Então, eu sempre vou somando quem está em cima com quem está do lado, quem está em cima com quem está do lado. Para saber se está certo, o último item tem que dar 100, que é exatamente aquela relação. Lembra que aqui, né? Ó, aqui, a gente, quando fez a última do acumulado, eu disse que a soma tinha que dar a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. O último do acumulado é 100, a soma tem que dar 100. Então, isso aqui sempre está igual. Tranquilo até aqui? Beleza, então chegamos na nossa, fizemos o cálculo em si, né? Então vamos agora finalmente classificar, porque até agora o que a gente fez só foi calcular, 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 calcular. Mas a curva em si, ABC, não saiu ainda, né? Então a gente está ainda no meio do caminho. Como é que a gente vai fazer essa questão da curva ABC, né? Quem é a curva ABC? A curva ABC, pessoal, existe, geralmente ela é representada por um gráfico, tipo esse aqui, ó. E como é que você faz esse gráfico? Você pode fazer ele de diversas formas, né? Você pode fazer ele colocando aqui os itens. Aqui embaixo, ó, tem os 10 itens, que são esses 10 itens aqui, ó, da gente. Então, pode estar assim, item 1, 2, 3, ou pode ter o nome do produto, arroz, feijão, batata, ou pode ter o código do produto, enfim. E aqui vai ter o consumo acumulado, ou pode ter a porcentagem acumulada, isso aí varia, tá? E o gráfico nada mais é do que você pegar o item 1, qual foi o consumo associado ao item 1, aí eu pego aqui, ó, item 1, qual foi o consumo? 270. Aí eu vou ligar aqui, ó, o item 1 foi 270, mais ou menos aqui. O item 2, quanto foi o consumo do item 2, consumo acumulado? 392, então eu pego o item 2 e boto lá 392. E vou ligando os itens, né, e depois só passar a linha e eu acho aqui a minha curva ABC. Isso para o gráfico em si, né? Geralmente, o gráfico ele é importante, né? Porque, como eu falei, algumas pessoas elas preferem analisar em gráfico, mas, assim, você consegue fazer a mesma análise com a tabela, né? Que a gente está vendo lá, a nossa tabela, tá? Então, a partir dessa tabela aqui, a gente consegue fazer a classificação, beleza? Deixa eu apagar tudo isto para nós entendermos agora como é que vai ser a classificação. Apaga. Deixa eu apagar aqui, aqui. Tá, vamos lá. Então, nós vimos, eu pedi para vocês lembrarem, né, ó, a gente vai fazer a curva ABC, classificar a equação ABC com base no método da quantidade e com base no método do valor, certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa análise aqui. Vou passar uma linha, começou a linha, já começou torta ali, já não vai dar. Vamos passar uma linha aqui para a nossa classificação, certo? Vamos lá, relembrando, vou botar aqui, ó, quantidade, para fazer minha classificação aqui nesse cantinho, tá? Mais na frente vai ter, mas eu queria fazer sem mostrar, para a gente já conseguir ficar um pouco mais, treinar um pouco mais. Vamos lá, com relação à quantidade, quem lembra aí quanto a classificação leva em conta a coluna da porcentagem, a última, beleza, já entendeu, né? Vamos lá. Com relação à quantidade, né? Quem lembra aí qual foi o valor atribuído, a porcentagem atribuída aos produtos A? 20, beleza. 20% da quantidade de itens, tranquilo? Quantos itens eu tenho aqui?
Itens. Quantos itens? Dou-lhe uma. 10. Isso, 10. 10 itens, né? Eu tenho um item 1. Itens são os produtos. Então, eu tenho 10 produtos. Beleza? Então, se vocês acabaram de me dizer que os produtos A, eles correspondem a 20% da minha quantidade e eu tenho 10 itens, quantos produtos serão considerados A pela quantidade? Analisando somente esse percentual de quantidade. Dois. Exatamente. Por quê? A gente está analisando uma coisa de cada vez, tá? Tenta entender o que, é que a gente está analisando. A gente está fazendo análise com base na quantidade, só na quantidade. Tem a regra do Pareto, que é 80-20, e a gente está se concentrando só no, digamos assim, na coluna dos 20, né? Então, pela quantidade, né, vamos lembrar aqui, pela quantidade, os produtos A, 20%, produtos B, 30%, produtos C, 50%. 50% de quê? Da quantidade de itens. Eu tenho quantos itens? 10 itens. Então, quanto é 20% de 10? Né? 2. Quem não lembra como é que faz essa conta, né? Só para a gente lembrar, ó, 20%, né, de 10 itens, né? Nada mais é do que você, se você pegar, multiplicar 0,2 vezes 10. E aí você vai achar 2. Né? Ou, para ficar mais claro, né? Assim, de onde é que saiu esse 0,2? Onde é que saiu esse 0,2? Né? Nada mais é do que você pegar uma regra de 3, né? 20% é 20 por... Ops, 20%, quando eu falo 20%, nada mais é do que 20 por 100 vezes 10 itens. Então, eu vou cortar aqui, vou dividir 2 por 10 vai dar 0,2 vezes 10 vai me dar 2. É assim que eu acho esses dois, tá? Então, por isso que eu fiz 0,2 vezes 10, que deu 2. 30%, mesma coisa. 30 seria aqui, em vez de 20, 30. 30 dividido por 100, né? Que vai dar 0,3 vezes 10, 3. Então, 2 itens são considerados A, pela quantidade. Quais 2 itens? Quais são os itens mais importantes que eu achei aqui? Os 2 primeiros, né? Que são os mais, de valores maiores, ó. Aqui, os valores maiores e que correspondem aqui, ó, aos percentuais individuais e, consequentemente, acumulados, né, maiores. Então, pela quantidade, esses 2 primeiros itens aqui seriam os meus itens A. Quantos itens são B? A gente acabou, né? 30% de 10. Então, 30% de 10 dá? Dá. Quanto? 3. Isso. Quando a quantidade de itens é um número pares, é uma beleza. Isso. Quando for ímpar, você tem que ir arredondando, né? E lembrando, né? Isso aqui a gente está fazendo com 10. Imagine, sei lá, um supermercado. Quantos itens se vendem no supermercado? Centenas? Mas é preciso fazer. Então, o B, o porquê dessa conta, você vai entender. O B são os próximos 3 itens. Consequentemente, os C, 50% do total, então, são os últimos 5 itens. Então, aqui a gente faria a nossa classificação pelo método da quantidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos responder, inclusive, a dúvida da Graciela. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para entender que estes produtos aqui, considerados A, eu preciso saber, é como eu disse, né? Imagine que você tem aqui, ó, todos esses produtos. Imagine que você só tem isso daqui. O código do produto, aqueles dados iniciais, ó. Você só tem o código do produto, o preço e o consumo. E eu dissesse para você, ó, quais são os itens mais importantes do seu estoque? Qual o item que não pode faltar, por exemplo? Quais são os itens que você tem que ter um cuidado maior em relação ao controle? Quais são os itens que você, por exemplo, tem que deixar mais próximo da saída, porque são itens que saem mais?
você teria um pouco de dificuldade para dizer isso. Possivelmente você ia dizer que este item aqui é um item mais importante, porque é um item que tem um preço de R$ 1.200. E a gente vai ver que o F, cadê, no total, ele foi o sexto item. Então, a classificação é justamente para isso, é para a gente entender dentro do nosso universo de produtos quais são aqueles mais importantes, quais são os menos importantes, de onde é que eu tenho mais lucro, digamos assim, de onde é que sai a boa parte do meu lucro, boa parte da minha rentabilidade, quais são os itens que não são tão importantes, então, se houver a possibilidade, eu posso até substituir ou deixar de vender esses itens, que são esses itens como esses aqui, ó, no final. Então, a ideia é essa. A ideia é que você conheça um pouco mais do seu estoque, ao ponto de você saber, ó, esses itens aqui são os que eu tenho que ter mais cuidado, né? Eu tenho que ter mais cuidado com isso, não pode faltar, tenho que ter um controle maior, de onde sai boa parte da minha rentabilidade, sai daqui, né? Os itens B são itens intermediários e os C são itens, digamos assim, os menos importantes. É basicamente para isso que a gente faz a conta. Não sei se ficou claro aí, Graziela. Mas é mais ou menos por isso, certo? E lembrando, né, é informação, porque vamos supor que você está lá decidindo se você vai ou não vender um item, deixar de vender um item, enfim, fazer alguma mudança com relação aos produtos que você comercializa. Como é que você vai fazer isso, né? Tipo assim, ó, esse produto, a gente pode deixar de vender esse produto? E aí, posso ou não posso? Com base em que, eu vou dizer? No preço, no consumo, nessa classificação. Se você perceber que é um produto classe A para você, você dificilmente vai poder abrir mão desse produto, porque é um produto que lhe traz muito retorno, você não pode deixar simplesmente para lá. Se for um produto classe C, existe essa possibilidade, lembrando que muitas vezes o produto classe C, ele existe para atrair o seu cliente, né? Se o seu cliente não achar ali, ele pode achar em outro lugar, então tem que se ter esse cuidado. Beleza? Vamos seguir? Podemos seguir? Certo, essa foi a classificação com relação à quantidade, mas eu disse que tem uma segunda classificação. Eu vou apagar aqui essa coluna, tá? Não tem, então anotem aí quem não anotou essa última coluninha aqui. A coluna da quantidade da classificação. Vou apagar. Apagando no 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos agora fazer a segunda classificação, que é a classificação com relação ao valor, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a classificação com relação a valor. Vou colocar aqui, só o Vzinho está de valor. Então, deixa eu apagar aqui tudo que a gente fez em relação à quantidade. Tudo que a gente colocou aqui, ó, em relação à quantidade. Isso aqui também já não precisa mais, que a gente já entendeu como é que faz esse cálculo, né? E vamos agora fazer o do valor. Pelo valor, os produtos considerados A, eles correspondem a quantos por cento? Lembra lá, 80, se era 20 na quantidade, aqui vai ser 80, né? Então, aqui, os A, 80, os B, 15, lembrando que é 15, mas aqui tem 80 já, né? Então, digamos assim, se for numa sequência, a gente já teria 95% aqui, e o C, os outros 5. Isso, beleza? Então, tá, o que é que eu vou fazer agora para realizar a minha classificação para o valor, que digamos que é a mais utilizada, né? A classificação de quantidade é uma classificação mais simples, mas a classificação de valor é que realmente leva em consideração, digamos assim, a importância de cada produto em relação a porcentagem de consumo acumulado. Então, geralmente é a que é mais utilizada, certo? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, esses valores aqui, eles são utilizados como corte, pessoal. Então, feito essa coluna aqui de porcentagem acumulada, como é que eu vou fazer agora a minha classificação? Os produtos considerados A são aqueles que representam até 80% do meu valor, certo? Ou seja, todos os produtos que estiverem aqui dentro da porcentagem acumulada, que estiverem nos limites entre 0%, né, que 0% não existe, mas entre 0% e 80%, eu vou chamar de A.
Então, como eu falei, isso aqui é um corte, tá? Vai ser, para a gente, vai ser um número de corte. Então, por exemplo, 46% está entre 0 e 80? Sim, né? Então, eu vou chamar de A. 67 está entre 0 e 80? A. 79. A. 83. Já passou. Então, tudo que tiver até 80%, por quê 80%? Porque os produtos eles correspondem para a gente até 80% do valor. Então, todos os itens que, quando eu fizer aqui, até em consideração a minha porcentagem acumulada, tiver até 80%, eu vou chamar de A. Passou de 80, já não é mais A, já é B. Então, o que tiver entre 80 e os próximos 15, né? Então, 80 mais 15 dá o quê? Dá 95, né? Então, só para vocês terem uma ideia de corte, tudo que tiver entre 80 e 95%, eu vou chamar de B. Então, passou de 80, né? 83 está entre 80 e 95, então B. 88 está entre 95, B. Aqui também, 95, considera. Passou de 95, já era, né? Passou de 95, já são os últimos 5%, né? Então, o que tiver entre 95 e 100 é C. Então, seria C, C e C. E aqui eu tenho a minha classificação ABC em relação ao método do valor. Tranquilo? Dúvidas? Sim, não, talvez. Tranquilo, né? Então, observe que é diferente, né? Quando a gente fez a classificação lá na quantidade, né, a gente viu que apenas 2 itens a gente considerou como A, né? Depois, 3 itens B e 5 itens C. Aqui não, foram 3 itens foram A, 4 itens foram B e 3 itens foram C. Meu Deus, a outra cai, volta, e quando volta, misericórdia. Agora, meu Deus. Tranquilo, Raíssa? Pois é, por isso que eu falei para vocês que essa prova geralmente a gente utiliza a tarde toda para fazer. Porque, assim, no trabalho que eu vou, inclusive, passar para vocês, eu não vou pedir nem tudo da classificação ABC, eu vou pedir só essa parte de classificação. Mas existem até outras coisas que a gente geralmente utiliza, e eu vou mostrar para vocês, né? Mas que eu não vou pedir porque a gente vai só entender um pouquinho como é que Só funciona. puxar a teia um pouco lá em cima, Graziella. Graziele, por que não usa isso de pegar o valor e dividir pela quantidade de itens se a classificação é feita assim? Como é? Eu não entendi. Então, por que... Ah, por que usa isso de pegar o valor e dividir pela quantidade de itens se a classificação é feita assim? Entendi não, a sua dúvida. E você não tem microfone. Ela mandou deixar. Desce Deixa um pouco mais embaixo que tem da Raíssa aí, uma dúvida. dupla, sim, você e Deus. Tem dupla melhor? Ó, você que tá aí, ó, misericórdia, meu Deus. Pronto, sua dupla, seu Deus. Nossa, beleza? Dupla melhor do que essa não há. Graças a Deus. Beleza, até aqui. Tá. Vamos, preste atenção agora, tá? Nesse ponto aqui, que é um ponto que às vezes o pessoal se complica um pouquinho, mas vou até falar devagar. A regra do Pareto, lembra que a regra do Pareto, isso serve para as duas classificações. Eu vou fazer com a do valor primeiro, porque é a que está aqui, depois a gente faz a outra, tá? A regra do Pareto não é uma regra de 80-20, ou seja, eu fiz uma análise do 20% da quantidade e 80% do meu valor.
E eu disse que isso aí era, tipo assim, um corte, mas que não ia ser um valor exato. Tanto é que aqui não foi, né, ó. Não foi 80% batido. Foi o quê? 79, né? 79% batido, né? 79% batido, não. Não foi 80% batido, foi 79%. Então, assim, isso vai variar de acordo com os cálculos que nós fizemos. Beleza? Então, o que foi que a gente achou aqui, né? Pensando lá na regra do Pareto até, né? A gente achou, falando aqui um nordestinês, uma banda, né? A gente achou um lado aí do negócio. Mas, e o outro, né? Como é que eu acho os 20? Dos 80 a 20, nesse caso. Então, os produtos A, neste exemplo aqui, corresponderam, em termos de valor, a 79%. Beleza? Tá. Mas a regra, né, do 80, 20 e os 20, né? Os 20 referem-se à quantidade. Tranquilo? E aí, eu tenho que saber qual foi a quantidade de itens, né, que eu tive aqui e que corresponde a porcentagem em relação ao meu total. Foram 3 itens considerados A, não é isso? 3 itens correspondem a quantos por cento em relação aos meus 10? E aí? É aquela conta ao contrário. É uma regra de 3, né? Se 10 itens correspondem a 100, 3 itens correspondem a quanto? Meio pelos extremos, 10x corresponde a 300. Eita, lá vai esse negócio aqui. 10x é igual a 300, x vai ser igual a 300 dividido por 10. Cadê? Cortei, deu? Aqui seria 1, né? Eu estou falando de 100%, mas é 1. Corta aqui. Daria 3 itens. 3 itens. Era para ter botado 1 ali. Ia voando, ia dar 30, né? Mas nada mais é do que uma regra de 3. Tranquilo? Sim? Não? Ou seja, a minha classificação ABC, os meus 79% de valor, eles correspondem a 30% de quantidade, né? Quando eu fiz aqui, ó, eu estava achando exatamente o valor da porcentagem mesmo. Se eu colocar 1, pode ser um inteiro, ou pode ser o 100. Se eu colocar o 100, como eu estava fazendo aqui, ó, quando eu cortar o 300 por 10, eu vou achar 30. Ou seja, 30%, que é justamente o valor que eu estou colocando aqui. Então, né, nesse caso aqui específico, a regra do 80-20 correspondeu à regra do 79-30. Os produtos B, tranquilo usar? Todo mundo entendeu? Sim, não, sim. Cadê as meninas aí do Misericórdia, amém? Mas é claro, né? Muito bem. Raíssa está aí, ou já caiu de novo, já está clamando. Estou aqui, chateada. Muito bem, já está aí clamando a sua dupla, né? Tranquilo até aí? Então, o que foi que eu fiz, né? Eu estou querendo achar qual é a pareia, digamos assim, né? A banda aí. Se é a regra do 80-20, a gente já achou que o produto A, ele tem aqui, ó, 79, então eu botei 79. E 79 a gente achou que são 3 itens, né? Não, então, esses 3 itens, fazendo aqui a regra de 3, ó, se 10 itens são 100, 3 vai dar os 30. Então, é a regra do 79, 30, certo? Com relação ao B, né? O B, quantos por cento aí eu tenho de B?
Quem me diz aí quantos por cento eu tenho de B? Na regra geral, né, é 80, 20, 15, né? Esses 15 aí corresponde quanto aqui na nossa conta? Como é que a gente faz isso? O que é B aqui, né? São esses itens aqui, ó. Beleza? Mas eu não posso dizer que B é 95, né? Porque 95 é tudo isso aqui, tá? O B é o que está aqui até aqui. Isso aqui é A, certo? Então, eu não posso considerar isso aqui para B. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o último número de B, 95, e subtrair este último número, que seria o último número de A, que dá quanto? Quanto é que foi o último de A? Eu risquei tudo aqui, que nem aparece mais. Mas era 95 menos, acho que é 79, né? 79, alguém faz aí. 95 menos 79, dá quanto? 16. Então, o B, ele corresponde a 16%. Todo mundo entendeu como é que eu achei o B? Eu peguei o último valor de B e subtraí pelo que é A. Quanto é A que a gente já achou? 79, né? Então, nada mais é do que o último valor de A. Então, subtrai o último de B pelo último de A, acho 16. Então, o valor relacionado ao porcentagem de valor, 16. E quantidade? Quantos itens são B? 4. Então, 4, né? Quantos, trazendo para a porcentagem, dá quantos por cento? 40%. Lembrando que é a mesma regra lá, a mesma regra de 3, né? 10 são 100, 4 são X. Vai dar 40x, 400, né? X é igual a 40 dividido por, cadê? 400 dividido por 40, cadê? Tá tão bagunçado aqui que eu não tô nem enxergando onde é que tá aqui. Mas vai dar 40%. Tranquilo? Pronto, então é 16, 40%. E o C é o que falta, né? O que resta aqui. Então, eu vou pegar basicamente o último de C, né, e subtrair do último de B. E dá exatamente os 5%. Deu exatamente aqui, né? A regra lá também é 5, aqui deu 5. E quantos itens foram C? 3, mesma coisa do que foi A, né? Então, 30%. Observem que isto aqui tem que dar 100, 30 mais 40, 70 mais 30, 100, e isto aqui tem que dar 100, certo? E aí nós chegamos na regra do 80-20 de todos os itens, isso para classificação de valor. Sim, isso. Muito bem, cadê o pessoal? O restante do pessoal aí tá entendendo? Só tá falando aí o Cleison, Ana Sofia, Emerson, Samile, Rosineide. Eu estou falando mais quando estão falando no chat, mas qualquer dúvida vocês falem aí também, tá? Tá dando para entender? E como eu estou aberto aqui, a minha tela só tá a conta, e eu estou olhando aqui o chat, por isso que eu falei do Cleison, da Raíssa e da Graziela, porque eles falaram no chat. O Emerson aí tranquilo. Muito bem, Emerson, tá, como é que tá aí os demais como é que estão? Ana Sofia, Samir, Rosineide, tranquilo? Tá dando para entender, muito bem. Pronto, essa mesma conta aqui que nós fizemos do segundo lado, digamos assim, a gente faz também, poderia fazer também, deixa eu vou apagar tudo isso, tá? Eu poderia fazer também com relação à quantidade, né?
Então, deixa eu colocar aqui de volta a classificação da quantidade para a gente fazer essa mesma. Ixi. Então, quando a gente fez lá a classificação da quantidade, ó, quando a gente fez lá a classificação da quantidade, os itens A foram os dois primeiros, né? Aqui foi A, aqui foi B, 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 depois C, 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 certo? Então, os produtos considerados A, a gente tinha os produtos considerados A, gente tinha a questão do... o negócio tá apanhando. A gente tem aqui na regra do 80-20, né? A gente vai achar, a gente tem 20, realmente, 20. Os B, a gente já tem aqui os 30, né, por cento. E o C, a gente realmente tem os 50. O que a gente precisaria achar era esta coluna aqui, dos 80, né? Corresponde a 80, corresponde ao quê? Então, o que foi A, né? A gente faria da mesma forma, tá? Como a gente fez para achar o do outro. Quanto é que foi A? Pega aqui o último A, eu passo um tracinho ó, aqui embaixo do último A e olho qual foi a última porcentagem acumulada relacionada a A. Foi quanto aqui? 67. Então, pelo método da quantidade, ó, a regra do 80-20, nesse caso, foi 67-20. Certo? Para achar o B, chego aqui no último B, passo uma linhazinha aqui no último B. Como é que eu faço para achar este valor percentual só de B? Pega o último B, subtrai do último de A. Então, 88 menos 67 vai dar... Alguém faz aí, por favor? 21. Então, aqui seria 21. Certo? E o C, passo uma linhazinha no último, né, que é o 100. Eu subtraio. Para achar só C, o último de C, subtraio do último de B, que vai me dar 12, né? Mais uma vez, tudo isso aqui tem que dar 100, tudo isso aqui tem que dar 100. E aí eu acho, mais uma vez, os meus dois lados, digamos assim, da regra do ABC, pela quantidade e pelo valor. Dúvidas? Só o gráfico, e aqui é exatamente o que a gente achou. 20% dos itens corresponde a 67% do valor, isso foi o A. 30% dos itens, 21% do valor, 50% dos itens, 12% do valor. Dúvidas? Final da história. Chegando no final, a gente tem que calcular a quantidade separada e depois o valor separado, aquelas porcentagens. Isso, tem que calcular a quantidade separada e o valor separado. Exatamente. Beleza. Se fosse na vida real, né, digamos assim, você só analisaria um desses dois métodos, principalmente o de valor, é o que é mais utilizado. Mas para nossas contas, né, para vocês entenderem as duas formas, aí a gente está mostrando os dois. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Né? Como a gente tem, já foram muitas informações, né, eu vou parar por aqui, para que vocês reflitam aí, né, peçam ajuda à sua dupla, Deus. E o que é que eu vou fazer agora? Tem 2 slides aqui, ó, tá? Daquela mesma forma que a gente fez. Eu vou gravar um vídeo para vocês, respondendo este primeiro, e vou pedir que vocês respondam o segundo, certo? Eu vou gravar um vídeo respondendo o primeiro, que é como se fosse um vídeo mais um vídeo, né, disponível para vocês, treinando esse tópico, e vou deixar o segundo, façam o segundo, tá? E na nossa próxima semana, a gente vai começar tirando as dúvidas desse tópico. Lembrando que a AB2, digamos assim, vai ser exatamente um trabalho como esse, fazer uma classificação dessa que nós fizemos aqui, certo? Não vou pedir o gráfico, né, porque o gráfico, apesar de eu ter mostrado aqui, né, geralmente a gente utiliza mais a questão da tabela, tá? Então,
eu vou fazer este primeiro e vou pedir para que vocês façam o segundo a título de exercício, né, para entender como é que funciona, e já vou disponibilizar a AB, né, a AB2, mas eu sugiro que vocês façam primeiro o exercício para entender como é e tal, e aí depois vocês fazem a questão do exercício da prova, mas vai ser basicamente isso aqui, mais uma conta dessa aqui. Tranquilo? Dúvidas? Então, este era aí o nosso tópico de hoje, né? Tópico tranquilo, né? Uma conta aí meio um pouco longa, mas não é tão difícil. Quando a gente entende mais ou menos como é que vai funcionar, vocês vão ver que vai fluindo, né? E aí, mais uma vez, né? Vocês vão ter a vantagem de estar trabalhando esse tópico aqui em estatística. Então, vai ficar um pouco mais fácil, digamos assim, na estatística, vocês vão ver o cálculo estatístico e aqui já é a aplicação desse cálculo. Certo? Então, eu vou disponibilizar essa aula para vocês, né? Vou tentar já disponibilizar hoje, inclusive, já juntamente com os slides, né? Colocar lá no SIGA. Não vai ser agora, né? Porque geralmente demora um pouquinho para a gravação chegar, enfim. Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês. Lembrando que o penúltimo slide eu vou fazer um vídeo e vou disponibilizar para vocês. E o último é para que vocês tentem, né? E a gente já na próxima semana, quando a gente se encontrar, a gente responde isso aí, certo? Na segunda-feira. Lembrando que terça-feira é feriado. Então, na segunda-feira, a gente já tem a nossa próxima aula, vai ser para responder, começar a aula respondendo justamente esse tópico, tirando as dúvidas, para que vocês consigam fechar aí a prova da AB2. Lembrando que a prova da B1 está aberta até domingo, certo? Não percam a data. Ok, dúvidas? No? Então, é isso aí, pessoal. Prazer imenso aí estar com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Pelos canais aí que nós estamos utilizando. Espero vocês na segunda-feira, né? E aí eu vou disponibilizar o material que eu falei e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Beleza? Até mais, boa tarde e até a próxima aula.